Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 19 de setembro de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Agora, só para avisar, eu em geral trago essa atualização nos sábados, só que ontem eu não consegui fazer o vídeo, não deu tempo, tinha um monte de coisa para fazer e tô trazendo hoje, mas os dados estão atualizados só até sexta-feira, como de costume, para a gente manter sempre o mesmo dia de atualização. Então, se tiver alguma coisa diferente, eu aviso vocês. Mas, enfim, os dados são atualizados até o dia 17 de setembro. Vamos lá. Então, para começar, vacinação, a gente chegou nessa semana a 220 milhões de doses aplicadas das vacinas contra a Covid-19 e a gente está conseguindo manter esse patamar aqui de 10 milhões de doses, quase 10 milhões de doses por semana. Infelizmente, a gente nunca conseguiu chegar no patamar que a gente poderia ter de 15 ou 20 milhões de doses por semana se a gente tivesse feito um mutirão, se a gente tivesse com bastante doses de vacina e tivesse feito um esforço, né, para conseguir chegar nesse patamar. Mas enfim, 10 milhões é um patamar bom, é um patamar razoável, principalmente porque agora a gente está vendo diminuir os patamares de vacinação das doses 1. Os grupos que podem ser vacinados já estão sendo vacinados praticamente em todos os estados do Brasil, que é de 18 anos ou mais, e tá esse impasse aí, que por sinal, horrível a postura do Ministério da Saúde de voltar atrás na vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos. Não faz nenhum sentido o discurso que o Queiroga fez. Criminoso esse discurso, um discurso negacionista, eu não gostei e tenho que falar. A gente tem que vacinar os nossos jovens de 12 a 17 anos, seja com Pfizer, seja com Coronavac, seja com AstraZeneca. Por enquanto, os únicos estudos mesmos que existem são os da Pfizer, e é por isso que tem que continuar vacinando com a Pfizer, mas tem que aprofundar os estudos para ver se a vacina AstraZeneca e a Coronavac são de fato seguras nessas faixas etárias. Bem sinceramente, pessoal, eu acharia muito estranho que elas não fossem seguras nessas faixas etárias. Então, pega esses estudos, manda para frente e vamos vacinar os jovens. A gente tem que vacinar 100% da população brasileira. Mas enfim, a gente está vendo essa questão, né? Então deu uma diminuída aqui já faz 2 semanas nas novas primeiras doses. Enquanto isso, as segundas doses estão dando uma leve acelerada. Eu queria ver mais aceleração aqui das doses 2, mas é o que é. Além disso, a gente está fazendo aqui doses de reforço, mas só que comparativamente ainda são muito poucas. A gente tem aqui 244 mil, arredondando, doses de reforço no Brasil inteiro em 2 semanas que já começamos a fazer essas doses de reforço. Mas enfim, em relação a doses recebidas, uma boa notícia, a gente recebeu mais de 20 milhões de doses. Não chegou a quebrar o recorde de 2 semanas atrás, mas foi no mesmo patamar. 21 milhões de doses recebidas, sendo a maioria aqui da Pfizer. 11 milhões de doses foram da vacina da Pfizer, o que é importante porque a vacina da Pfizer é a vacina que a gente está utilizando tanto para as doses de reforço, quanto que a gente pode utilizar para as pessoas de 12 a 17 anos por enquanto. Então, que bom que vieram várias doses da Pfizer, mas veio também Coronavac, que aliás foi a primeira vacina a entregar todo o contrato com o Ministério da Saúde, mais de 100 milhões de doses, aliás, 100 milhões de doses exatamente, fora as doses que São Paulo pegou, digamos assim, por fora, né? E a AstraZeneca aqui entregou 4 milhões e meio de doses, fazia um bom tempo que a AstraZeneca não entregava, então legal que conseguiu entregar de novo. Isso daqui deve significar que não vai ter atraso nas segundas doses da AstraZeneca. Mas só que vamos lá, olha só outra coisa aqui. Olha a quantidade de doses estocadas que a gente tem, mais de 70 milhões, a gente tinha que estar aplicando essas doses. Se a gente tem dose estocada, a gente tem que tentar antecipar a segunda dose das pessoas, pessoal. Enfim, vamos lá, segue o baile. Olha só, vamos olhar o nosso gráfico de pizza aqui. A gente chegou a 69% da população com pelo menos uma dose de vacina, o ideal 100%, claro, e vacinação completa 37,5%. Então, tinha que estar acelerando mais, 79 milhões de pessoas só com a vacinação completa. E faltam 65 milhões de pessoas no Brasil que não tomaram nenhuma dose. Mas se a gente for olhar aquela
questão da população vacinável, né, na faixa de 158 milhões, a gente vê que passou de 90% a adesão dessas faixas à campanha de vacinação. Alguma coisa positiva aqui, né? 90% de adesão é bom, é muito legal. Não sei se chega a 92%, porque tem os dados dos adolescentes que já foram vacinados, mas acima de 90% provavelmente a gente já tenha alcançado. Claro que acima de 95%, acima de 99% era melhor, mas acima de 90% a nível nacional eu acho que já é uma vitória. E a gente vai chegar aqui nesses 158 milhões de vacinados perto do dia 1º de outubro, se a gente mantiver as médias. Eu acho que vai manter. Agora, casos de Covid-19, essa semana não tinha como segurar, chegamos aqui ao patamar de 21 milhões, né? Então 21 milhões e 80 mil casos registrados aqui até o dia 17 de setembro e deu de novo uma diminuição do número de casos, um pouquinho acima de 100 mil novos casos, 105 mil. Semana passada eu falei que tinha a chance de não chegar a 100 mil novos casos essa semana, infelizmente não chegamos lá, mas chegamos perto, 105 mil novos casos e a gente vê as médias diárias diminuindo. Talvez na semana que vem a gente chegue a baixar de 100 mil novos casos, mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então, aqui na semana que vem, essa semana a gente continuou com o alfa igual a 2, e em time que está ganhando não se mexe. Vamos ver o que acontece se o alfa continuar igual a 2, a gente teria uma média de 11.741 casos por dia, e daí chegaria aqui abaixo de 100 mil casos numa mesma semana, seriam 82 mil casos apenas. Na semana que vem chegaria aqui a 21.162.408 casos. Então aqui tem as projeções para a próxima semana dia a dia, se essas duas constantes aqui se mantiverem. E a análise do erro da semana passada foi uma semana que foi bem assertiva, projetei 21 milhões e 75 mil, chegou a 21 milhões e 80 mil, um erro de 5 mil casos, um erro bem dentro do razoável. Mas enfim, pessoal, por um lado, que pena que eu não consegui trazer os dados ontem. Por outro lado, tem uma notícia ruim. Hoje já entraram mais de ontem para hoje, né? Já entraram mais de 125 mil casos em um único dia. Ou seja, essa projeção aqui não tem nenhuma chance de se cumprir. Por que entraram esses 125 mil casos? Foi uma mudança de critério no ESUS, que nem teve no Rio Grande do Sul aqui há umas 8 semanas atrás. Agora quem atualizou foram Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, alguns outros estados atualizaram também a definição de caso de Covid-19, então entraram mais de 125 mil casos, dos quais uns 100 mil eram represados. Então, na semana que vem, eu vou tentar fazer uma análise mais fina para saber o que era caso represado, o que é caso real. E aí sim eu vou comparar com essa projeção que eu trouxe aqui para vocês hoje. Tomara que seja aqui, 21.262.000. Então daí teria uma assertividade mais correta, tá, pessoal? Mas enfim, vamos continuar com a análise do que a gente tem até o dia 17. A gente está com 310.540 casos ativos, o que deu uma boa decrescida. A gente vê que a gente está decrescendo os casos ativos aqui com consistência, e essas duas últimas semanas foi um decrescimento ainda maior. E aqui, em relação a óbitos, infelizmente essa semana a gente teve um pouco mais óbitos do que na semana passada. O bom é que não chegou ainda a 4 mil óbitos. Se a gente for olhar aqui os óbitos por semana, a gente vê que deu uma acelerada, mas não chegou a acelerar acima de 2 semanas atrás. O que pode ser? Pode ser represamento de óbitos aqui por conta do 7 de setembro. Essa é a minha teoria, né? Tomara que seja alguma coisa desse tipo, que tinham óbitos nessa semana que foi um decrescimento muito forte. Lembra que eu falei, esse decrescimento aqui tá bom demais para ser verdade, 27%. Né? Um decrescimento que a gente não vê toda semana. Em geral, quando decresce, quando a gente fica feliz que decresce, é na casa de 10%. Então, eu tô achando ainda que é só uma compensação entre essas 2 semanas, e a gente continua tendo decrescimento se a gente tratar essas 2 semanas como uma só. E se a gente vê aqui os óbitos por dia, a gente vê que nos últimos dias aqui, se não me engano foi na sexta e no sábado, que teve de fato um aumento dos óbitos no Brasil e que gerou
esse total de óbitos um pouco maior do que na semana passada. Vamos ver na semana que vem se a gente baixar de novo, se ficar aqui na casa de 3.500, 3.400, vai estar indicando que de fato eram casos represados. Tomara que sim, né? Tomara que não tenha tido um aumento dos óbitos da semana passada para essa semana. Mas enfim, pessoal, era mais ou menos isso. Semana que vem eu volto no sábado, se tudo der certo. E qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.